Olá, pessoal. Eu sou a Mila, eu sou designer e ilustradora e também sou sócia do Animator Studio. E lá, além dos nossos cursos de desenho, pintura, animação e HQ, a gente tem também uma oficina de lettering. E aí eu achei legal fazer um vídeo aqui para ensinar os primeiros passos para quem quer começar a praticar o desenho de letras. É um exercício bem básico, que tanto serve para quem nunca se aventurou, quanto para quem já pratica, mas quer se aprimorar. Importante a gente sempre praticar. E voltar ao básico é uma maneira muito boa de deixar o seu trabalho cada vez mais consistente. Bom, para esse exercício, a gente vai precisar somente de um caderno ou uma folha pautada. Pode ser aquele caderno velho que sobrou do ano passado. Também serve uma folha quadriculada, que é o que eu vou usar aqui. Caderninho de folha quadriculada. Se você não tiver nenhuma folha pautada, você também pode imprimir. É só jogar lá no Google folha quadriculada ou folha pautada para impressão. E aí você vai achar bem fácil. Ou então você pode também desenhar as suas próprias linhas com a ajuda de um par de esquadros. A gente também vai usar um lápis. Isso mesmo. Eu sei que quando a gente fala em lettering, todo mundo já lembra logo daquelas canetinhas com ponta de pincel. Mas eu acho importante, nesse primeiro momento, a gente usar um lápis. E eu vou explicar por quê. O ato de escrever é uma coisa muito automática na nossa cabeça. A gente aprende na escola, quando a gente é muito pequenininho, e isso fica guardado lá dentro do nosso cérebro. Quando a gente está escrevendo, a gente não para pensar, a gente só sai lá psicografando. Mas aqui eu quero que você desenhe a letra. Pare para pensar em movimentos, nas curvas, nos ângulos. Se preocupe com os espaços, com a consistência de cada letra e das palavras como um todo. Eu estou usando aqui um lápis 4B, que é um lápis macio. Mas qualquer lápis macio está valendo, tudo bem? São os lápis que tem o B, desde o B até, eu já vi até 10B, não sei se tem mais, tá? Eu aconselho que se use um lápis até o 3B. Por quê? O 4B é um lápis que borra bastante. Então, eu estou usando ele por causa do vídeo, para ele ficar mais vivo aqui e a gente ter mais visualização, tá? Mas ele é um lápis que borra bastante. Então, se você tem a mão pesada ou se você não tem tanto cuidado, é bom uma gradação até o 3B, bem? Pode deixar uma borrachinha à mão também. Tudo bem? Bora começar então. A primeira coisa que eu vou fazer, e é por isso que eu estou usando um lápis macio, é dar uma desgastada no meu lápis. Vou fazer isso aqui, vou aproveitar esse quadradinho e vou dar uma desgastada nele de forma uniforme, deixar ele na mesma posição. Para quê? Porque eu quero conseguir uma pontinha chanfrada, como uma ponta de marca-texto, mais ou menos. Vou aproximar aqui para vocês verem. Por quê? Porque isso me possibilita contrastes de traços largos e finos, que é a principal característica da caligrafia e é trazida também para o brush lettering. O princípio básico é, quando subir fino, e quando descer espesso. Para isso, vai ser preciso que a gente encontre a posição certa do lápis, o ângulo dele em relação ao papel, a maneira como você vai segurar, tudo isso com muita calma e sem surtar. Tenha em mente que vai tremer, vai ficar torto, vai frustrar. E o que vai fazer você melhorar é a prática. Quando eu comecei, eu queimei muito exercício. Nossa, muita folha, muito cartucho de impressora. Até eu começar a ter um traço firme e ficar satisfeito. O uso do lápis aqui é justamente para diminuir um pouco dessa frustração e você aprender, primeiro, o desenho da letra, o movimento, a forma de segurar, antes de você pegar num pincel, que é flexível. E principalmente, se você nunca pegou num pincel antes,
Isso pode ser bem intimidador. Então vamos lá. O exercício 1, a gente vai descer. Lembrando que para baixo eu vou usar aqui 5 linhas. E vou determinar a linha de base e a altura, para não me perder. Se sua folha for pautada, você pode usar a mesma quantidade ou menos, porque a linha do caderno é um pouquinho maior do que essa linha que eu estou usando aqui. E como o lápis ele não tem uma ponta assim muito grossa, se ficar com um tamanho muito grande, meu traço não vai ficar muito espesso em relação à altura. Então umas 3 linhas de caderno já está de bom tamanho. Para conseguir o traço espesso, eu vou inclinar meu lápis de modo que essa superfície maior fique toda em contato com o papel. E vou descer ela perpendicular à linha de base. Tá? Eu quero que as linhas fiquem paralelas entre si e que a gente consiga um espaçamento bem uniforme entre elas. Aqui no quadriculado aqui é mais fácil. Mas se você está usando um caderno pautado, você tenta deixar o máximo que você puder as linhas com espaçamentos uniformes. Não precisa correr, vai devagar, se preocupando em deixar o desenho firme. A velocidade vai vir com o tempo. Eu sei que a gente vê o povo lá no Instagram fazendo bem rapidão, mas é porque essa pessoa provavelmente já praticou bastante. Você vai chegar lá com muita prática e com perseverança. No exercício 2, a gente vai subir. Com traço fino. E aí, eu vou utilizar a mesma quantidade de linhas. 1, 2, 3, 4, 5. E da mesma forma que eu fiz no exercício acima, eu vou subir. Dessa vez, como eu quero o traço fino, eu vou utilizar a pontinha mais fina do meu lápis. Para conseguir isso, é só eu suspender o lápis, deixar ele um pouco mais em pé, não tão inclinado, tá? Mais uma vez, não se preocupe em fazer depressa, se preocupa em entender como que o movimento é feito, como que você vai segurar o lápis, como que a sua mão vai estar posicionada, de que forma o lápis se comporta. Outra coisa que é uma sugestão é tentar não apertar muito o lápis e fazer com muita força. Primeiro porque a gente está usando um lápis macio e ele é forte, então vai ser difícil de apagar. Outra coisa é porque quando a gente vai fazer muito exercício, se você apertar muito a mão no lápis, você vai ganhar uma lesão. Isso não é legal. A gente pode tanto fazer assim, espaçadinho, ou a gente pode também fazer mais juntinho, se você preferir. Quanto mais, melhor. Sempre com um ângulo de 90 graus em relação à base e me preocupando com o espaçamento. Um espaçamento uniforme é algo muito importante no desenho de letra. E quando a gente faz esse exercício, a gente já vai treinando o nosso olho para se acostumar com esses espaçamentos. Terceiro exercício, a gente vai subir com ângulo. Lembrando que sobe fino
Vou utilizar o mesmo número de linhas que eu estou utilizando. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou começar aqui nesse cantinho e vou usar 3 linhas de largura para fazer o meu ângulo. Só para determinar o ângulo que eu vou usar. Mas não precisa ficar preso a esse ângulo. Qualquer ângulo aqui está valendo. Tá? Com o tempo, com o estudo de desenho de letra, a gente percebe que o ângulo é uma coisa muito importante, principalmente na caligrafia. Mas aqui a gente só está exercitando, então eu só quero que você tenha o mesmo ângulo entre elas aqui. Não precisa ser um ângulo específico, ok? No exercício 4, a gente vai fazer a descida com ângulo. Lembrando que a gente desce espesso, tá? Eu vou falar isso várias vezes mesmo, porque isso é uma coisa que tem que fixar. Eu vou usar a mesma angulatura, tá? Quer dizer, a angulatura oposta para descer. Devagar, tentando o máximo fazer com que meu ângulo fique próximo. De tempos em tempos, o lápis vai voltar mais ou menos à forma inicial, porque por mais que a gente tente ficar com ele certinho na mão, ele vai virando, não tem jeito. Então não tem problema se você parar um pouquinho para desgastar ele novamente. Agora vamos ao zigue-zague. A gente vai fazer a mesma coisa, subir com ângulo e descer com ângulo. Mas só que a gente vai fazer isso unindo as duas coisas. Eu não quero que faça direto. Eu quero que vá devagar, sobe, para no ápice, pensa, ajeita o lápis e volta. Isso é importante. Ache a posição do lápis, o ângulo em relação ao papel. Veja a forma que você mais se sente confortável para segurar. Mesmo que o seu ângulo não fique exatamente igual, como está ficando o meu aqui, tenha calma, a prática vai vir, a velocidade vai vir com a prática. Passando para o exercício 6, agora a coisa vai ficar um pouquinho mais difícil. A gente vai começar a fazer as curvas. A gente vai começar descendo e depois vamos subir. Desce grosso, sobe fino. Desce grosso e sobe fino. De novo, não se preocupa de fazer uma vez só, de uma vez só.
O que eu quero aqui é criar memória muscular. A sua mão precisa aprender a fazer o movimento. Eu vou exprimir um pouquinho aqui o exercício 7, que é a curva para cima. A gente vai fazer o oposto. Vamos subir para depois descer. Agora vamos fazer o círculo, exercício 7. Círculo. A gente vai utilizar o mesmo princípio. Eu vou descer, depois eu vou subir. Desce, sobe. O círculo, ele é legal a gente conseguir um círculo bacana, porque ele é a base para muitas letras que a gente vai fazer, tá? Ele é a base para o A, para o O, o D. Pessoal, esses foram os primeiros básicos. A partir daqui, tem muitos outros educativos para praticar. Mas eu vou avançar e vou mostrar agora as letras. E quem quiser já pode me acompanhar e tentar. Eu vou mostrar as minúsculas de uma cursiva. Não é baseado em nenhum design de nenhuma fonte específica. Eu só estou criando aqui da minha própria cabeça um alfabeto cursivo simples que eu costumo fazer nos meus projetos. Dessa vez eu vou usar só 4 linhas. Com a diferença que eu vou determinar também 2 linhas para cima e 2 linhas para baixo. Vocês já vão entender por que disso, tá? Esse tamanho aqui é o que a gente chama de altura X, a altura da minúscula. Aqui em cima eu vou chamar de ascendente e aqui embaixo de descendente, para as letras que têm e que necessitam desse espaço. Repare que eu estou sempre subindo fino e descendo grosso. As letras, elas precisam seguir uma unidade. Para que elas pareçam que são da mesma fonte. Então, por exemplo,
todas as letras que tem o arco, é importante que a gente tente manter mais ou menos a mesma largura de arco, o mesmo formato de arco. O meu D ficou meio magrinho aqui, em relação ao A e ao G. O meu C é a mesma coisa, ele ficou um pouquinho magrinho em relação às outras letras. Quando a gente está fazendo um projeto, a gente depois ajeita isso. Essa cursiva que eu estou fazendo, ela está com a descendente e a ascendente bem curtinha. As duas estão bem curtinhas. Deixa a letra bem redondinha. Cada fonte tem sua particularidade. Bom, pessoal, a partir daqui a gente tem uma porção de exercícios para praticar. Quem quiser já começar a se aventurar nos canetinhos, pode ir em frente. Esse exercício a lápis é legal? Esse exercício a lápis é legal porque agora, em uma segunda etapa, você pode refazer, passar por cima uma canetinha brush. Com ponta de pincel. Existe por aí uma infinidade de marcas que se encontram nas melhores papelarias. Uma dica que eu dou é você ficar atento às especificações da caneta. Existem as canetinhas à base de água e canetinhas à base de álcool. É bom evitar as canetinhas à base de álcool se você ainda não está acostumado com elas. Elas pedem um papelzinho melhor.
costumam espalhar bastante. Marcadores à base de água se comportam bem em papel sulfite comum. Além disso, repare se a ponta da caneta é de feltro ou de cerdas sintéticas. As de feltro são mais firmes, mais fáceis de manipular se você é iniciante. Mas elas tendem também a esgarçar muito rápido. As pontas de cerda são mais maleáveis e um pouco mais difíceis de manipular, se você está afim de ter uma precisão no traço. Mas a minha dica é comprar uma canetinha bem barata no início, porque você vai queimar ela todinha, ela vai acabar a tinta bem rápido e são muitos exercícios que você vai fazer. Bem, galera, chegamos ao final do nosso vídeo. Lembrando que a gente tem uma oficina de lettering no Animator e que, se interessar, pode fazer uma aula experimental grátis comigo. É só entrar em contato. Beijos e fique em casa.